É sempre legal visitar Paraty de novo, o lugar que é a minha porta de entrada pro mar. Rever velhos amigos, lugares que eu frequentava e alguns que eu não conhecia ainda. Eu tô já há 4 anos fora, e muitas pessoas novas começaram a morar a bordo. E hoje eu vou conversar com um casal que trabalhava mais ou menos na mesma área que eu e a Aline trabalhávamos lá em São Paulo. E hoje eles trabalham aqui, de Paraty, do veleiro Aloysius, que é onde eles moram. Ele é diretor de eventos e ela é atriz e locutora. Ela, inclusive, tem um podcast muito legal chamado Mulher de Maré, que se você não conhece, eu acho que valeria a pena dar uma olhada. E ela, aliás, faz vários outros trabalhos publicitários, como esse aqui. Black 100, a maior promoção do ano vai começar amanhã nas lojas 100. Pois é, quem diria que várias locuções, não só dessa marca, mas de várias outras, são feitas aqui, de dentro de um veleiro em Paraty. Aqui na Marina do Engenho, indo para mais uma entrevista. Bem-vindo! Obrigado! Que lindo que tá o barco, tá demais, cara. Como você se conhecia? Bom, a gente trabalha com eventos, né? E a gente se conheceu foi num evento. Em Foz do Iguaçu. Eu tava fazendo a direção artística e a Paty era a apresentadora. E aí muitos briefings, né? Muitas conversas. Olha, aqui no roteiro precisa disso, daquilo. E a gente trocou contato, né? Até profissionalmente a gente precisava trocar contato. Mas a gente se manteve em contato. Eu e a Aline se conheceu no trabalho também. Não teve um Lombardi, do TG, né? Eu já fiz vídeos para eventos, mas nunca trabalhei no evento, né? Assim, mas é muito diferente. É uma delícia. É bem diferente. Tudo acontece. Eu tenho medo de eventos, assim. Porque eu sou um cara assim que sento e escrevo e volto e faço. Sim. E assim, se tem gente olhando o que eu tô fazendo na hora ali, eu já fico meio, não sei, sabe? E o evento, cara, é justamente isso, né, cara? Você não volta atrás, né? Tipo, tá acontecendo ali na hora, né, cara? Errou. Sim, mas por outro lado ele é menos perfeccionista do que na TV, entendeu? Quando você está gravando, quer dizer, né? Sim. Lógico que um evento ao vivo e um programa ao vivo já são mais parecidos. Uma das perguntas mais frequentes que eu recebo no canal é como ganhar dinheiro vivendo no mar. E essa, como várias outras perguntas importantes na vida, não tem uma resposta fácil. Se você procurar uma resposta simples para isso, seja na terra ou no mar, prepare-se para ser iludido. A vida é complexa e depende de muitos fatores que mudam o tempo inteiro. Mas há uma dica que eu acho muito importante, que é procurar algo que você já faz bem em terra e que pode ser feito no mar ou feito para o mar. Eu vejo que muitas vezes isso funciona, como é o caso deles. Bom, podcast é uma coisa que a gente trouxe muito, né, do que a gente já fazia. Porque a Paty, ela além do evento, ela é locutora também, então ela grava. E foi isso que, durante a pandemia, vindo morar a bordo, ela trouxe bastante. A gente focou mais em divulgar a voz dela do que a imagem dela para fazer evento ao vivo. Então, ela começou a fazer locução, por exemplo, todo dia ela tem uma promoção, todo dia não. Toda Faço semana promoção tem do mercado. Promoção do mercado. Grava aqui. Arroz João, R$2,99 Grava o aqui. quilo. Grava tudo aqui. Demais, Batata melão, R$2,78 o quilo. Laranja pera, R$1,99 o quilo. Ponta de peito bovino ou músculo, R$26,98 o quilo. Peito de frango sem osso, R$11,98 o quilo. Tem dias que é super silencioso e até que o barco ele é meio isolado, assim, não tem nenhuma parede paralela com a outra que ajuda no som, assim. Mas tem horas que o mar dá uma batida, Tem. não? Tem horas que então, o mar, às vezes os cabos. A gente tem meio que uma previsão, ou às vezes a gente muda de ancoragem mesmo porque entrou trabalho. Mas algumas vezes a gente tem que caçar ruído também, tem que mudar uma lista de lugar, Sim. tem que prender melhor a retranca. Tem que ir no vizinho que tá lavando com a VAP. Ô, vizinho, tudo bom? Tô aqui fazendo um trabalho. Marina é pior nesse sentido. Mas tem dado aqui certo. na Marina, pelo menos, a gente faz assim. Quando precisa, a gente tem o carro. Então, ela vai no carro, ela põe umas almofadinhas ali para melhorar um pouquinho a acústica do carro e sai com ele e vai para algum lugar. Mas chovendo, por exemplo, aí não tem opção. Aí tem que esperar mesmo passar a chuva. E as pessoas que contratam, você sabe que você tá no barco gravando? Sabem, a maioria sim. E aí até é inusitado, né? Que a pessoa fala, mas como assim? Mas esse áudio veio de uma cabine, por exemplo? Como que é isso? Aí às vezes até mostro foto. Mas eu entro ali, eu acho que tem uma acústica ótima a cabine. Grandes campanhas eu já fiz, assim, de nacional mesmo, sabe? Mas sabe que os locutores, essa coisa
tu trabalha remoto e tal, já fazem isso há muito tempo, né? Sim. De viajar e gravar num quartinho, no armário, sei lá onde, assim. Sim. Desde que um laptop, um pré e um microfone tornaram possível gravar de qualquer lugar, eu conheço vários locutores que E foi fazem uma isso. das coisas que facilitou a nossa vida, né? Vir mesmo, até por conta da pandemia e o aumento do trabalho com a locução apareceu, porque eu trabalhava mais como apresentadora de eventos. E aí eu falei, agora vai dar pra gente ir até pra segurar a bronca, pelo menos, né? E de vez em quando a Paty ainda vai para São Paulo para fazer evento ao vivo também, né? Ao vivo, lives, né? Não presencial. Normalmente ela fica 3, 4 dias, eu continuo aqui no barco com a Yara, ou se emenda 2, 3 eventos, aí eu vou junto com ela, vai a família toda e fica na casa da avó. Essa também foi uma semana para fazer muitas manutenções do balanço. A principal delas é a primeira revisão de 100 horas do novo motor do balanço. Um Volvo D130 que a gente instalou em dezembro em Santos e depois de uns 6 meses, finalmente chegou a hora de fazer a revisão. Eles chegaram agora há pouco aqui, educados, de máscara, meio concessionária, assim, sabe? Me chame de Nutella se você quiser. Por favor, você tem todo o direito. Mas, cara, eu tô gostando, porque assim, os caras chegaram no horário marcado e com método, assim, sabe? Eu tô gostando bastante, cara. Já sei o que vai ser feito, tem uma previsão. E assim, a revisão, claro, tem um custo, né? E ninguém gosta de pagar nada, né? Assim, mas eu gastei 1.800 na revisão, mas a cada 6 meses, eu acho que a maioria vai gastar isso uma vez por ano, assim, sabe? Mas, cara, eu cheguei a gastar isso de peça em um mês só no outro barco, sabe? Então eu acho que tá valendo muito a pena. Nessa revisão, eles trocaram o óleo, o rotor de água salgada, os filtros de combustível, tanto o separador de água quanto o primário, revisaram o reversor e várias outras coisas também. E eu vou te falar que, apesar de a gente ter perdido um personagem importante, que era o Control Combat, que sempre dava umas cenas muito legais, também era um sofrimento um pouco. Mas ter colocado esse motor novo, cara, o problema é que a gente esquece que tem motor. A gente aperta o botão, ele funciona e eu não preciso fazer nada assim nele, né? Eu só estiquei a correia, mas também para esticar a correia dele foi muito simples. Até para aquecer a água do banho, tem dia que tá mais frio, mais quente, tem dias que a água do boiler já tá mais ou menos. Tem sensores no motor que são ligados pro Bluetooth no celular e você vê no celular assim se já aqueceu a água do banho ou não, né? Quando chega nos 64 graus eu já sei que tá ok. É muita Nutella. O que mudou para vocês, né, trabalhar no mar? A energia é muito melhor. Eu acho que o trabalho entregue, no final das contas, eu acho que tem um outro sabor de estar aqui, de ter estar dentro do mar, né? Com toda essa energia envolvida. O trabalho é outro. Quando chega lá, eu acho que na produtora, né? Para ser editado. E tem um contraponto grande também, de sair daqui para ir para São Paulo trabalhar, né? Sai daqui, você tá numa vibe. Às vezes eu chego de chinelo mesmo pro ensaio, assim. As pessoas também olham para você pensando que é possível isso de alguma forma, sabe? Porque não, eu não posso também, né? Ele desacelerou um pouco também, assim. Pra mim, por exemplo, a Paty, como ela tá lá apresentando e tal, tem mais um respeito em relação ao horário dela. Mas na direção, a gente trabalhava 16, 20 horas, às vezes virava à noite porque deu algum problema e tem que resolver. E eu vejo também a locução, né? Tem muita gente assim que olha e pensa assim, pô, puta emprego fácil, porque você, né, tipo, vê um texto ali, 30 segundos, você grava e... Em 5 minutos tá gravado, e né? pronto, né? Mas também tem um outro lado que as pessoas não olham também, que você tem que estar muito disponível. Sim, a refação é toda hora, assim. Ah, poxa, Paty, você acabou de mandar o texto. Olha, mudou uma palavrinha. Ou o mood não era esse. Isso vem nos horários mais... e é pra ontem. Pra ontem. É por isso que a gente vai mais pro Cedro do que pra Cotia. Eu ia perguntar isso. Como vocês lidam com esse imediatismo de tudo é pra ontem, tem um diretor que vai morrer se não vier o vídeo em 30 minutos. A gente evita ficar sem sinal, né? A gente evita bastante. Tem coisas que a gente sabe quando vai entrar porque foram pré-acordadas, mas a gente não fica mais que 24 horas sem sinal. E normalmente o pessoal avisa antes e manda o texto depois, né? Então dá tempo de... Opa, chegou uma mensagem aqui, estão precisando de uma lock, querem orçamento, então já vamos atrás do sinal. Com a ajuda do Jack e do Kurt, consertamos a escada do balanço também. Ela tem a dupla função de ser a bucha do leme de fortuna, um leme reserva, caso a gente quebre o nosso. Como ele é super reforçado por baixo, é super difícil de tirar ele pra arrumar, então o ideal é que a gente arrumasse ali mesmo. Isso é uma máquina de solda? É, eu também fiz essa mesma quando eu conheci ela. Que genial, cara. E solda é coisa grande. Eu dei muita risada, falei, não, cara, você tá brincando, sai daqui, né, esse negócio.
O cara soldou, bicho, uns trilhos de trem, assim, no chassi do Jeep. E ficou bom, incrivelmente bom. Aí, mais do que depressa, eu tive que comprar uma pra mim. É muito equipamento, cara. Tô falando pra você, né? Por isso que quando se fala gambiarra, é uma adequação técnica, não? Não. A gente é a favor da gambiarra área. A gambiarra que salva a vida, não a gambiarra que põe em risco. Estamos colocando uma tampa nele também para ficar mais seguro e confortável para pisar. Mas era importante continuar sendo fácil de instalar um leme de fortuna, caso a gente precise. Então não podia ter um monte de parafusos ali e tal. Tem que ser alguma coisa que, com mar agitado, alguma coisa assim, a gente consiga abrir rapidamente. Mais do que ligeiro. Joga esse caixinha pra trás. Tem um item que eu fiz a manutenção no ano passado e que valeu muito a pena. Eu tenho o bote do balanço que aparece aqui quase todos os episódios, né? E é tipo o nosso carro, a gente usa todos os dias, fica no sol direto. E eu já tinha ele há 3 anos e ano passado eu deixei pra fazer uma reforma com o pessoal da Remar, que construiu ele. E desde que ele voltou, já faz um ano, sabe quantas vezes eu precisei repor o ar, assim, porque ele deu uma murchadinha pequena? 2 vezes em um ano. Eu fiz isso uma vez em Santos e outra em Ubatuba. A cada 6 meses. E isso que a gente não dá folga pra ele, porque, cara, ele fica todos os dias no sol, sem uma capa, sem nada, assim. Eu achei fantástico. Eles sempre apoiaram o Hashtag Sal e o trabalho deles é muito bom. E eu tenho o bot deles já há 10 anos, antes eu ter o Hashtag Sal. E eles fabricam bots de 1,70 m até 7 metros. Tem um monte de produto diferente. Eu já visitei a fábrica deles uma vez, até fiz um episódio aqui sobre dicas de como conservar seu bot. E eles são pessoas muito legais, eu gosto muito deles. E essa época de inverno talvez seja o melhor momento para fazer o que eu fiz ano passado, que também foi no inverno, de deixar o bot para reformar com eles, caso você precise. Eles desmontam o bot inteiro, botam avesso e, dependendo do caso, assim, alguns acessórios novos e tal, né? E fica novo o bot. Fica praticamente novo, assim. O meu voltou, parecia que eu tava pegando um bot zero. Vale muito a pena. E essa época tem menos fila, é mais tranquilo, é bem melhor do que no verão, já que todo mundo sempre deixa tudo pra última hora. Aqui no Sudeste eles têm vários pontos onde você pode deixar o bot e aí passa um caminhão deles, recolhe vários bots e traz de novo pro mesmo lugar. A gente fez isso no Bracuí. Foi bom porque a gente tava lá no Bracuí direto, na Marina Bracuí, mas tem alguns outros pontos, pelo menos aqui no Sudeste, que você pode fazer isso. Então se você quiser deixar o seu bot praticamente novo, entra no Instagram deles lá, Infláveis Remar, e manda uma mensagem, combina, porque eu acho que vale bastante a pena. Me fala sobre o teu podcast. A Mulher de Maré é o xodó aqui da casa. Surgiu na pandemia. Na verdade, surgiu um nome, Adriano. Eu tive, assim, um soprinho aqui no ouvido. Eu vi esse nome, assim, Mulher de Maré, depois de uma dessas lives que surgiram várias, né, no começo da pandemia. E eu fiz um curso grátis lá. E aí falava, assim, sobre inspiração, sobre criatividade. E eu tava sentindo muita falta de colocar minha criatividade em alguma coisa. E aí veio esse nome, eu falei, Pedro, Mulher de Maré, que nome bom. Procurei no Google, não tinha. Daí o Pedro falou, guarda esse nome. Sei lá, uma grife de biquínis. Sim. Sei lá. Mas era bom, e a Paty fez uma aquarela, ela pintou uma aquarela, escreveu Mulher de Maré assim, manuscrito. Eu falei, nossa, ficou lindo, tipo, é um nome muito legal. Aí eu pensei nesse nome, fiquei com ele ali na minha cabeça. E eu não sabia o que ele iria virar, né? E aí eu falei, gente, mas o que eu podia, sei lá, contribuir para que nesse momento as pessoas pudessem sentir a delícia de uma velejada, por exemplo, sentir um ventinho no rosto, principalmente no começo da pandemia, que estava todo mundo muito deprimido, né? E aí eu fui pegando uma coisinha que eu gosto muito de poesia. Pero Aloysius, já há quase 5 anos, né? Já me ajudou a conhecer muitas mulheres interessantes, né? E eu fui pensando, juntando um ingrediente com outro, e aí veio a ideia. Eu falei, caramba, e juntar o meu dom, né, de trabalhar com a voz
para montar alguma coisa diferente e veio Mulher de Maré. Não, e é muito importante, assim, né, a mulher no mar, né? A mulher do mar, assim, porque é uma coisa que, historicamente, era muito machista, né? Eu vejo muitas mulheres reclamando de que, por exemplo, às vezes, tipo, elas vão fazer alguma coisa e o cara já, não, deixa que eu faço pra você, coisa assim, e acaba não, né? E eu acho legal ter esse canal, né, assim, das mulheres falar sobre isso, né? Eu tento abordar isso, mas não é a mesma coisa. E são histórias muito legais, né? Histórias lindas, histórias inspiradoras que a gente acaba aprendendo muito de humanização, de empoderamento feminino, de equidade de gênero, né? E o quanto as mulheres vivenciam coisas que podem inspirar outras mulheres a se sentir mais fortes para poder chegar lá, ou se não, sei lá, comprar um barco, ou só vivenciar isso, ou na vida delas em algum lugar que não tem a ver com o mar também, mas de se sentirem mais fortes também. Precisava também reparar a minha luz no topo do mastro, já estava meio apagada. Eu poderia eu mesmo subir o mastro, mas com grande sofrimento, porque eu não faço isso todos os dias. Já o Jack e o Kurt fazem isso direto, então foi melhor combinar com eles para eles fazerem isso, eu acho que valeu a pena. Primeiro eles subiram só para ver qual é o tipo de lâmpada, e depois vieram no final da tarde para trocar. Expectativa aqui. Agora, hein? Onde tem uma eminente desgraça, sempre tem um público aqui, ó. Eu acho que todo mundo que sobe o mastro deveria estar com a mãe junto. É uma experiência fantástica. Assim, nunca me senti mais seguro. Como é que é pra vocês serem pais agora? Como é que tá sendo criado? Cara, resumindo assim, a gente comprou o barco e engravidou alguns meses depois, né? E quando a gente comprou o barco, uma das coisas que seduziu a gente foi que ele tava no Rio Grande do Sul. E a gente ia ter que trazer o barco, então a gente tava super, tipo, momento, né? mais uma viagem e tal, né? Tipo, Vou aprender, né? e a primeira viagem que eu ia comandar o barco, lógico, o primeiro trecho lá do Rio Grande até Floripa, eu não era nem doido de fazer sozinho, mas de Floripa pra cá a gente veio. A Paty falou, eu acho que você toca, tipo, numa boa. Aí a gente falou com o Fábio Reis, que era um amigo da gente, ele falou, Foi o nosso professor. Pedrão, vai lá. Aí a gente veio. E aí a gente tinha pelo menos 4 mãos, né? 2 minhas, 2 da Paty, ainda mais uns amigos que vieram no caminho. E aí depois que a Yara nasceu, de repente de 4 mãos a gente passa a ter uma pro barco. Porque 2 estão dedicadas a Yara e a outra ainda tá tem tirando que... ela de cima do mastro. Não, a outra tem que apoiar quando essa precisa ir no banheiro, tem que fazer a comida, porque não dá pra cuidar da Yara e fazer a comida ao mesmo tempo e tal. Então já mudou bastante, assim. E a tensão triplica, né? A tensão triplica, você já pensa, cara, tá um ventinho bom pra velejar. Mas hoje a Yara não vai deixar, a gente vai ter que ir no motor mesmo pra ter segurança. Mas eu fico olhando assim, tipo, um apartamento também tem perigos, né? Claro. A janela é um perigo muito maior do que cair na água aqui. Sim. Como vocês comparam essas duas coisas, assim? É que o apartamento, se você se tranca nele, tipo, você fica um pouco mais tranquilo, E né? se for adaptado para uma criança, né? Aqui também você faz adaptações. Por exemplo, a redinha aqui no guarda-mancebo não tinha. Mas mesmo assim, a criança pequena, tipo, ainda não tá muito racional. Ela vai na emoção e sai correndo pelo barco. Acho que com o tempo isso vai diminuindo também e a gente vai ganhando mais autonomia até ganhar uma tripulante que vai ajudar nas tarefas, né? Ao invés de demandar. Eu acho que tem um pouco mais de risco que um apartamento no geral. É um pouco mais difícil de adaptar, por exemplo. A entrada do barco, tipo, ela às vezes abusa demais e a gente fica com medo dela cair, entendeu? Ainda mais no barco de outras pessoas, que é mais alto, ela não tá acostumada e tal. E muito também porque a gente, pai, é preocupado demais. Mas o Pedro né? dá muita autonomia. Eu acho legal. Eu sou mãe é aquilo, né? Muito, Mas o Pedro dá muita autonomia. E ela conhece os nomes, assim, ela já conhece muitos nomes. Eu acho isso barato, ela não tem nem 3 anos, assim. E vai aprendendo desde muito cedo. Ela vem desde 1 mês e meio pra cá. Então, pra ela, é muito casa, né? Mas assim, o que tem sido pra ela crescer em um barco? A primeira, cara, natureza, demais, né? Tipo, é demais pra ela. Natureza, o contato, assim, é absoluto com a natureza, de poder ver uma tartaruga, de ter prazer nessas coisas, o peixinho, ver o nome do peixinho, ver que o peixe está no mar e não no mercado. O exercício também, né? Gastar energia nadando. Às vezes a gente do botinho, por exemplo, né? A autonomia rápido, que ela vai autonomia, ganhando também mais rápido. Até a noção corporal que ela tem que ter no barco é diferente, né? Se a gente adulto mora 3 anos num barco e ainda dá umas topadas de vez em quando, a criança já vai aprendendo esse ambiente desde cedo, né? Isso é bem legal. O nosso guincho aqui, ele não tá mais obedecendo direito, já foi mais obediente. Ele, de vez em quando, ele dá uma patinada, assim.
E também a nossa corrente de âncora, ela não tá perigosa, nada assim, mas ela perdeu a galvanização, ela tá enferrujando rápido, aí rapidamente vai ficar perigosa. E a embreagem ali que não tira e dá uma limpada nela, porque ela vai acumulando lodo, material que vai da corrente ali, e aí vai perdendo a aderência. Aqui os rolamentos e os retentores são medida Padrão, assim. universal. Ó, isso aqui é bonito. Olha, é um ouriço magnético, olha lá. Vai ter que ser Câmera 1, câmera 2. Eu sei expressar tristeza com 2 câmeras. Qual é o estado da peça aí, cara? Foi montado da primeira vez fora essa peça ali, ó. Por isso que tá pegando lá. Não tá casado. Foi fácil de tirar, cara? Ou tava no... Teve que fazer invocar um... Se não tirasse seres. agora... Não. Ele começa a enzinabrar, tá vendo aqui ó, que tá meio verdinho. Peça de bronze do gearbox começa a prender no eixo. Aí conforme vai oxidando, ela prende e não solta mais. Aqui ó, as escovas gigantesca ainda. Já troquei o óleo aqui também. Não tava feio, não tinha água, não tinha nada de errado. Botamos um óleo de transmissão de rabeta. Tá show. O certo pro meu guincho é uma corrente calibrada de 7mm, mas eu procurei por tudo e não achei. Então eu tive que colocar uma de 6mm temporariamente e ela funciona mais ou menos, às vezes dá uma derrapada, assim, nada que é perigoso, mas às vezes eu tenho que puxar uma parte com a mão. Então se você souber algum lugar que esteja vendendo de 7mm, manda uma mensagem aí nos comentários, alguma coisa assim, que eu tô procurando. E agora você, né, cara, além de dirigir os eventos, você é um cara que, pô, tá com um estudo muito legal e inclusive tá escrevendo agora na revista Náutica, sobre elétrica nos barcos, né, cara? Exatamente. Eu fazia a direção artística e a minha empresa era a direção técnica e artística de evento. A direção técnica é o que muitos colegas falavam: diretor técnico, você é produtor de tomada. O que vai na tomada era a minha praia, então eu já tinha muita afinidade com elétrica. E aqui no barco, algumas vezes por balão levado de eletricista, outras vezes por ver a diferença que tem de uma elétrica residencial para uma elétrica náutica, eu falei, cara, quero aprender um pouco mais sobre isso, né? Aí aproveitei que lá em Valinhos a gente tinha um Senai do lado de casa, falei, puta, vamos me inscrever no curso de elétrica. Aí me inscrevi no curso de elétrica, primeira aula, aí o professor passou o primeiro slide, aplicações da norma, tal, não se aplica a embarcações e aeronaves. Ele passou rapidinho, né? Porque era obrigação. Mas pra você era o principal. Aí tudo bem, fiz o curso, falei, e onde tá essa norma? Eu preciso aprender mais sobre isso. Aí fui atrás de coisas no Brasil, não tem mesmo. E aí eu comecei a buscar um pouco de conhecimento lá fora. E aí quando eu comecei a anotar e ter uma outra visão de o que fazem em alguns outros lugares, as coisas que tem para melhorar a elétrica no barco, aí eu falei, cara, tipo, a gente pode copiar mais coisas de lá de fora do que a gente está copiando. Então, por exemplo, tem um barco aqui de um amigo na Marina que o barco tem 5 anos e já tem problemas de elétrica assim que não eram para ter, exatamente porque seguiram a nossa referência, que é a elétrica residencial. Existem vários tipos de evidências, e uma delas é a evidência científica, que é adquirida por método, por observações em experimentos, e é possível repeti-la em outro experimento e dar o mesmo resultado. Essas evidências conseguem provar ou não teorias, etc. Elas têm um tipo de formalismo. É de longe a mais segura das evidências que a gente pode ter. Mas não existem estudos para tudo, nem sempre a gente tem uma evidência científica. Em alguns casos, porque o assunto de repente não é possível de se abordar cientificamente, ou porque alguém não fez ainda, não tinha o dinheiro, ou tempo, ou interesse de fazer. Mas existem também as evidências anedóticas, que são do tipo, eu fiz e deu certo, um amigo meu me falou, ou eu sempre fiz assim. Não quer dizer que essas evidências estejam erradas. Muitas vezes elas são fruto de conhecimento adquirido por experiência e pode ser bastante útil. Mas, quando confrontada com uma experiência científica, é meio covardia, não dá pra comparar as duas. Desde que o experimento tenha sido verificável, com
duplo cego, enfim, método científico. Evidências anedóticas não podem, por exemplo, ser levadas em conta numa discussão acadêmica ou científica, por exemplo. Mas grande parte dos conhecimentos que a gente usa para velejar no veleiro são de conhecimento anedótico, de tradições, porque não há estudo para tudo, pelo menos eu desconheço. Mas existem instituições pelo mundo que procuram trazer a ciência, procuram trazer um estudo maior, criando normas e conhecimentos mais técnicos e mais testados para o mundo da vela e dos barcos em geral. Uma dessas instituições é a American Boat and Yacht Council, americana. Outras são as normas ISO na União Europeia. A Associação Brasileira de Normas Técnicas, ou ABNT, faz isso também no Brasil, mas até onde eu saiba não tem nada relacionado a barcos de cruzeiro. O Pedro é consultor e certificador da ABYC aqui no Brasil, e ele escreve, inclusive, para a revista Náutica alguns artigos e também é consultor na área. Então, a ABYC ela é uma das primeiras entidades que começou a estudar isso. Lá na década de 50, eles começaram já a estudar normas para melhorar essa parte de segurança. Tanto que as normas da ABYC elas não são obrigatórias nem nos Estados Unidos. Elas incorporam normas da Guarda Costeira Americana, que são de segurança, mas ela estudou para você fazer uma elétrica do seu barco, não para durar 5 anos, você ter que mais uma coisa para resolver daqui a 5 anos. Ela fez para a sua elétrica durar 20, 30 anos, não só elétrica, como hidráulica, como outras áreas também do conhecimento náutico. Tem vários papers, um para cada área. Exatamente, um ou mais que um, né? Tem coisas que a gente consegue trazer para a nossa realidade porque as propriedades físicas e químicas, né, são as mesmas em qualquer lugar do mundo. Mas tem coisa que a gente vai ter que adaptar para cá, porque, por exemplo, um padrão de cabo é diferente, o padrão AWG americano pro nosso que é por seção milímetro quadrado, exatamente. O legal é você ver o que dá para buscar de lá para não ter que reinventar a roda aqui. E muita gente aqui já reinventou a roda, muitos eletricistas, e reinventou muito bem. Só que às vezes um eletricista puxou uma coisa legal, mas no outro ponto ele poderia ter melhor. Eu acho que aqui no Brasil a gente precisa mais fazer essa conversa, montar um grupo de discussão, tentar com a ABNT criar uma norma nacional, mas muita coisa a gente consegue puxar da ABYC. Esse esquema, né, que tudo tem pesos, né, claro, por exemplo, assim, o sistema perfeito, mesmo talvez superior ao ABYC, né, talvez fosse muito caro, né, a gente sempre deve ter medido não. o que é útil, né, porque às vezes, por exemplo, a Inglaterra está com um problema horrível agora, que é dos apartamentos que mudou a regra anti-incêndio, e tem apartamentos de 10 anos, que para se adequar à regra, você precisa gastar mais do que o valor do apartamento para reformar. Caramba. E é um problema social, inclusive, enorme na Inglaterra. Agora, Sim. as pessoas que são donas de apartamento e não conseguem vender, nem conseguem se mudar e estão ilegais, digamos assim. Então, assim, também eu acho importante adaptar para a realidade brasileira, porque senão você vai pegar, assim, novos barcos vão ser feitos com esse padrão, mas o cara que tem o OD23, cara, ele vai ter que vender um barco para fazer... Não chega a ser tanto. O Siqueira, que está no nosso grupo de regata virtual, por exemplo, ele comprou o barco dele, um Fast 310, e refez a elétrica inteira. Tinha alguns terminais que estavam perigosos. Um certificado da ABYC? Muita coisa assim. A gente conversou bastante enquanto ele estava fazendo, ele até perguntou algumas soluções, outras ele já sabia porque ele fez o nosso curso online, mas o lance não é você ganhar ou não ganhar a certificação ABYC, é você tentar ao máximo deixar as coisas mais duráveis e seguras no seu barco, entendeu? Para não ter risco. E como, cara, você está trabalhando com isso hoje? Você faz projetos, você faz as instalações? A gente montou o curso online e tal, que tá rolando, a gente quer fazer uma segunda versão, mas o difícil tá achar tempo. Quando eu comecei a conversar com a Brana, eu falei, eu tenho já 70% do curso pronto, tem 90 slides aqui feitos. Cara, o curso tem 300 slides, assim, tipo, ele cresceu muito. E aí eu quero fazer também versões reduzidas, versões ao vivo, mas a minha ideia não é tanto trabalhar com mão na massa. Eu acho que já tem bastante gente fazendo isso. Eu queria mais trabalhar na divulgação das práticas legais e na educação do velejador para ele se sentir confortável de fazer isso. Ele não é uma coisa, eu pelo menos não enxergo uma coisa negativa. Por exemplo, se tu pegar, por exemplo, fóruns em inglês, né, que eu preciso ler, né, em francês tem vários também, cara, um número muito maior de pessoas faz as suas próprias coisas. Sim. Muito legal. Não, mas você pega, por exemplo, Delos, Sailing Brittany, eles fazem as coisas eles mesmos e eles referenciam muito, por exemplo, o livro do Nigel Calder, que fala muito de ABYC. Eles procuram seguir bastante, né? Aqui, como a gente não tem uma referência nacional, fica um pouco mais difícil. Eu quero fazer isso o meu ganha-pão, nada melhor do que juntar uma coisa com a outra, né? Você divulgar conhecimento e ganhar com isso, se sustentar com isso.
Mas fazer elétrica em si talvez desse mais dinheiro, mas eu acho que o que está precisando no mercado agora é educação. Como ter um barco e a vida a bordo e tudo isso junto, assim, mudou vocês? Eu assim, acho que é o meu lado mais leve, menos estressado, menos sob pressão. Tipo, algumas vezes na minha vida profissional, pela pressão, eu falei coisas que eu não queria ter falado e a gente procura não fazer isso, mas às vezes tira o pior de você pelo medo, pela pressão. E aqui eu sinto muito menos isso, assim. Por mais que a gente tenha momentos de estresse, tá mais na sua mão, a pressão não é externa, é interna na maioria das vezes. Eu acho que isso deixa a gente mais relaxado, mais o eu que eu quero ser, não o eu que os outros estão tentando arrancar de mim. A mudança na sua vida, eu acho que foi diferente um pouco da minha, né? A minha foi muito grande, Adriano, porque eu até falo no podcast que eu sou uma caipira que desagou no mar, né? Eu cheguei aqui, assim, caí de paraquedas. Eu acho que é a transformação pra mim, a transformação bem ampla, assim, porque eu cheguei aqui, eu não conhecia nada daqui, nada do mar, assim, eu vinha pra praia quando eu era criança, fui poucas vezes pra praia, morava numa cidade muito pequena, a gente nem tinha muita condição de ir muito pra praia, pro mar, já o Pedro já tinha uma vivência no mar, e eu acho que diariamente eu aprendo uma coisa nova aqui. Para mim ainda é um pouco difícil, porque eu ainda sou um pouco dependente dos prazeres, um ar-condicionado, né? Uma coisa assim, ainda eu sinto um pouco falta disso. Mas só nesse contraponto de estar lá trabalhando em São Paulo que eu sinto o quanto isso me faz falta, estar aqui. E hoje eu consigo falar, cara, quem vem pra beira do mar nunca mais quer voltar. A vida não tem fórmulas. E se você ainda tá procurando uma, cara, muito provavelmente você tá perdido. E a própria existência de uma fórmula pra vida tiraria toda a graça dela. Você já jogou um jogo de videogame que você gosta muito, aí de repente você descobre aqueles cheat codes, ou seja, uma sequência de números ou ações que fazem você ganhar vida infinita, dinheiro infinita. A graça do jogo acaba em 15 minutos. E com a vida também seria assim se tivesse uma fórmula. A vitória viraria uma obrigação e não uma conquista. Felizmente, a vida não é assim. Muitas vezes a vida pode ser dura, e frequentemente ela é, mas é justamente essa dificuldade que torna os momentos de felicidade tão intensos e tão importantes, e deixa a vida mais rica também. Se todas as profissões dessem sempre certo, eu jamais teria passado por várias delas na minha vida. Assistente técnico de eletrônica, vendedor de seguros, músico profissional, editor de vídeo, diretor de filmes, empresário, skipper de charter e youtuber. Isso resumindo bastante. Quantas coisas, pessoas, lugares, experiências eu nunca teria conhecido se tudo desse certo. Não dá. A vida não é feliz sem algumas pequenas doses de fracasso de vez em quando. A vida é muito complexa na mesma medida que ela é rica. Então, se você quer morar a bordo de um veleiro ou qualquer outra loucura na sua vida, aprenda a dançar com essa complexidade, a se transformar, a reparar o barco em alguns momentos. Ninguém sabe onde a estrada chega, mas se você aprender a dançar com a vida, o caminho vai ser muito, muito mais bonito. Quando as pessoas chegam até o final do vídeo e assistem essa parte, eu fico muito, muito feliz, porque é sinal que gostaram, que se importaram, e isso me deixa muito alegre. Agora, se você já assistiu vários dos nossos episódios e se você gosta bastante do que a gente faz aqui e você quer ajudar a gente a continuar fazendo isso, acha que fez diferença para sua vida, e se você obviamente puder fazer isso, deixa a quantia que você achar que é justo e que a gente merece aqui nesse link aqui, que é o nosso financiamento coletivo, lá no Apoia-se. Qualquer quantia ajuda e eu te agradeço muito, porque é assim que a gente consegue comprar equipamento, viver, cuidar do barco e seguir fazendo o que a gente faz. Se você acha que é importante, deixa lá alguma coisa pra gente. Abraço e até o domingo.